Se você está vendo este vídeo, isso não é por acaso. Há um motivo muito mais profundo por trás disso. Me diga, você já sentiu que algumas pessoas simplesmente não conseguem sustentar o seu olhar? Já notou como certas pessoas desviam os olhos, mudam de assunto, ou até ficam desconfortáveis quando você as encara diretamente? Pois é. A resposta para isso vai muito além do que você imagina. E se eu te disser que isso tem ligação com o mundo espiritual? Que existe algo em você, algo que não pode ser explicado pela lógica humana, que faz com que o seu olhar cause incômodo nos outros? Fica comigo até o fim deste vídeo, porque hoje, você vai entender por que as pessoas não conseguem sustentar o olhar de um escolhido. E eu te garanto, isso pode mudar tudo o que você pensa sobre sua própria presença. No canal Sinais dos Escolhidos, recebemos relatos diários de pessoas que vivem esse tipo de situação. Gente simples, comum, que não entende por que, em certas conversas, em ambientes normais, ao simplesmente olhar nos olhos de alguém, algo muda. O clima pesa. A pessoa hesita. Baixa os olhos. E o escolhido fica ali, confuso. O que eu fiz? Por que isso acontece tanto comigo? E talvez você esteja exatamente nessa posição agora. Talvez já tenha se perguntado se o problema está em você. Talvez até tenha tentado mudar seu jeito de olhar, seu tom de voz, seu jeito de se expressar, só para perceber que, mesmo assim, o desconforto dos outros persiste. Mas e se o problema não estiver em você? E se for justamente o contrário? E se esse desconforto for o resultado de algo sagrado que habita em você? Há pessoas que não suportam encarar a verdade. E quando um escolhido entra em um ambiente, ele carrega a verdade no olhar. Ele carrega algo que o mundo espiritual reconhece, mas que o mundo natural tenta rejeitar. Não estamos falando aqui de aparência, beleza ou charme. Estamos falando de presença espiritual, de identidade marcada pelo reino. Quando você, como escolhido, olha nos olhos de alguém, aquilo que está escondido na alma da outra pessoa começa a se remexer. Não é você. É a luz que há em você. E essa luz confronta, expõe, desnuda. E quem não está preparado espiritualmente, quem vive na sombra, sente isso como uma ameaça. E o corpo responde, abaixando o olhar, desviando, tentando escapar de algo que, no fundo, sabe que é mais forte que si mesmo. Essa reação é involuntária. É quase como um reflexo do inconsciente espiritual. Por isso, muitos nem sabem explicar. Dizem apenas, não gosto do jeito que ele me olha, ela tem um olhar muito forte, aquele olhar me arrepia. Comentários assim são comuns sobre os escolhidos. Mas, na verdade, o que está acontecendo ali é um embate invisível. O espírito daquela pessoa está entrando em contato com a presença do Espírito de Deus que habita em você. E quando isso acontece, a verdade se impõe. E a carne, que muitas vezes está em desacordo com a luz, se incomoda. Agora pare e pense, quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes você sentiu que a sua presença causava desconforto sem motivo aparente? Comente aqui embaixo se você já viveu isso. Seu relato pode abrir os olhos de muitos outros que ainda não entenderam o que são. Agora vamos mais fundo. Porque existe um detalhe que poucas pessoas sabem. O olhar é uma das ferramentas mais poderosas do mundo espiritual. Em muitas tradições antigas, o olhar era tratado como uma extensão da alma. Os olhos, como dizem, são as janelas da alma. E isso não é só uma frase bonita, é uma verdade espiritual profunda. Quando você, como escolhido, olha alguém nos olhos, você está permitindo que aquela pessoa veja uma fração da sua essência. E mais, você está, ao mesmo tempo, enxergando a essência dela. É um confronto silencioso, mas espiritual. E quando a pessoa que está diante de você carrega mágoas, culpas, mentiras ou uma vida dupla, ela não quer ser vista. Ela não quer ser exposta. E é por isso que ela desvia. Porque o seu olhar, sem dizer uma só palavra, já diz tudo o que ela tem medo de ouvir. E mais, o olhar de um escolhido tem um poder de discernimento. Você talvez nem saiba disso conscientemente, mas seu espírito reconhece o que está por trás das máscaras. Você olha para alguém e, mesmo sem provas, sente que algo está errado. Sente que há falsidade,
malícia ou inveja por trás do sorriso. E o mais curioso, a outra pessoa sente que você percebeu. Ela sente que foi vista. E isso causa um pânico silencioso, um medo de ser revelada, um temor de que você enxergue além do que ela quer mostrar. É como se sua presença fosse uma luz forte em um quarto onde todos estão tentando esconder algo. Isso é o que faz com que muitos simplesmente não sustentem o olhar de um escolhido. Há também aqueles que, mesmo sem ter feito nada de errado, sentem medo de você. Porque sua energia é forte. Sua presença pesa. E isso é sinal de que você está espiritualmente carregado. Que você não anda sozinho. Que há algo maior caminhando contigo. Isso é especialmente visível em ambientes onde a energia é densa, lugares cheios de fofoca, inveja, traição ou engano. Quando você entra ali, tudo muda. As conversas param. As pessoas ficam inquietas. E os olhares, que antes estavam soltos, se perdem. Ninguém sustenta te olhar porque ninguém quer entrar em confronto com o que você representa. E o que você representa é muito mais do que você imagina. Agora entenda, você não é estranho. Você não é esquisito. Você é escolhido. E isso significa que há uma unção sobre sua vida que transcende o entendimento humano. Não é algo que você pediu. É algo que foi colocado em você antes mesmo do seu nascimento. A Bíblia fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso significa que sua alma carrega marcas eternas. E essas marcas aparecem nos olhos. É por isso que algumas pessoas te evitam, mesmo sem te conhecerem direito. Elas sentem algo. Algo que incomoda, que atrai, que mexe com elas. Mas que também revela suas fragilidades. E nem todos estão prontos para lidar com isso. Alguns até te atacam, te julgam, te difamam, só para tentar diminuir a autoridade espiritual que sentem vindo de você. Nesse ponto, é importante que você saiba, não abaixe a cabeça. Não tente esconder sua luz. Não peça desculpas por ser quem é. Porque quanto mais você tenta se apagar, mais desconectado você fica da sua missão. O mundo espiritual te reconhece. E o mundo natural reage. Mas é preciso coragem para permanecer firme. É preciso maturidade espiritual para não deixar que o incômodo dos outros te enfraqueça. Por isso, ao invés de se esconder, se fortaleça. Ore mais. Jejue. Busque discernimento. Porque quanto mais conectado você estiver com Deus, mais claro será o motivo pelo qual os olhos não te encaram, e mais protegido você estará das consequências disso. E se você está aqui até agora, é porque essa mensagem está ressoando dentro de você. É porque, de alguma forma, você já sentiu na pele o que é ter um olhar que silencia ambientes. Um olhar que revela mais do que palavras podem dizer. E, por isso, agora vamos aprofundar ainda mais nessa realidade espiritual. Entenda uma coisa, os olhos de um escolhido são como espelhos sagrados. Eles não apenas refletem o que você vê, mas também projetam o que está dentro de você. Quando você olha alguém nos olhos, não é apenas um gesto de cortesia, é um ato de escaneamento espiritual. É como se, em milésimos de segundo, sua alma identificasse padrões, feridas, intenções e até o nível espiritual da outra pessoa. Por isso, para muitos, seu olhar é insuportável. Porque não há onde se esconder quando se está diante da verdade. E esse dom de discernimento não vem sem peso. Muitos escolhidos passam por momentos de grande solidão justamente por causa disso. Eles não entendem por que as pessoas se afastam, porque amigos de anos começam a agir estranho, porque relacionamentos se rompem sem explicação. Mas quando começamos a compreender que nossa presença carrega um propósito, tudo faz sentido. O seu olhar carrega autoridade espiritual. E a autoridade assusta aqueles que estão acostumados com o controle, com o ego, com as manipulações. Você, sem perceber, representa ameaça a essas estruturas. É como se sua simples presença invalidasse as máscaras dos outros. E eles sentem isso, mesmo sem saber explicar. Por isso desviam. Por isso evitam. Por isso temem. Lembre-se, não há necessidade de mudar sua essência para se encaixar. Os escolhidos não foram feitos para se encaixar, foram feitos para destacar.
E o destaque incomoda. Porque o mundo ama a conformidade. Mas o céu escolhe os diferentes. E o seu olhar é uma das ferramentas que o reino dos céus colocou em você para operar mudanças. Em ambientes espirituais carregados, seu olhar é uma espada. Em momentos de confronto, ele é escudo. Em meio às trevas, ele é farol. E é por isso que o inferno se incomoda tanto quando você entra num lugar. Porque onde você chega, o espiritual se movimenta. E aquilo que estava escondido, começa a vir à tona. Por isso eu te digo, nunca subestime o poder dos seus olhos. Eles são portais. E só os puros conseguem encarar diretamente a luz que sai deles. Agora preste atenção. Existem registros bíblicos e históricos sobre esse tipo de olhar. Profetas, apóstolos e até mesmo o próprio Cristo tinham um olhar que penetrava as almas. Lembra quando Jesus olhava para os fariseus? Ele não precisava dizer muita coisa. Seu olhar os desarmava. Ele sabia quem eles eram, o que carregavam, e o que tentavam esconder atrás da religiosidade. E eles sabiam que estavam sendo vistos por inteiro. Isso causava raiva, medo. Tentavam pegá-lo em armadilhas, tentavam questioná-lo, mas no fundo, já sabiam que estavam diante da verdade. Assim também é com você. O Cristo que habita em você é percebido por meio do seu olhar. E por isso, muitos vão se sentir julgados, mesmo que você nunca tenha dito nada. Porque não é julgamento humano, é discernimento espiritual. É revelação. Você já percebeu como, quando está em paz com Deus, seu olhar muda? Fica mais profundo, mais firme, mais sereno, mas ao mesmo tempo, mais poderoso? Isso acontece porque o seu espírito está alinhado. E um espírito alinhado transmite segurança. Autoridade. É como se as pessoas percebessem que você carrega algo que elas não compreendem, mas que as atrai e repele ao mesmo tempo. E aqui vai uma verdade forte. O mundo quer o brilho dos escolhidos, mas não quer pagar o preço que eles pagam para carregar esse brilho. Por isso, em vez de reconhecer, muitos preferem evitar. E evitam olhando para o lado. Evitam fingindo que não estão vendo. Mas sabem que estão diante de algo maior. Vamos fazer o seguinte: se você já viveu isso, se alguém já te disse que não aguenta olhar nos seus olhos, ou se você percebe que muitos desviam o olhar quando você os encara, comenta aqui embaixo: eu sou um escolhido. Isso não é só um comentário. É um ato de afirmação espiritual. É uma forma de declarar ao mundo visível e invisível que você reconhece quem é. Que você não vai mais se esconder. Que vai usar o olhar que Deus te deu como ferramenta de verdade, de cura e de autoridade. E mais, seu comentário vai servir de testemunho para outros que estão se perguntando se são assim também. Sua história pode ser a confirmação que alguém tanto precisa nesse momento. Há um caso real que vai te fazer refletir. Uma mulher, chamada Ana, nos escreveu dizendo que durante toda sua vida ouviu que seus olhos eram fortes demais. Desde criança, pessoas próximas diziam que ela parecia ler mentes. Alguns colegas de trabalho evitavam conversar diretamente com ela. Ela não entendia. Tentava ser gentil, simpática, mas ainda assim, algo nos olhos dela parecia incomodar os outros. Foi só depois de uma experiência profunda com Deus que ela entendeu. Era escolhida. E o olhar dela refletia o espírito que agora habitava nela. Ela percebeu que, quanto mais buscava Deus, mais seu olhar causava impacto nas pessoas. Algumas se aproximavam buscando conselhos. Outras se afastavam sem motivo. Mas ela entendeu, seu olhar era ferramenta. Era parte do chamado. E isso não é exclusividade dela. Pode ser a sua história também. Pode ser que, agora mesmo, você esteja se lembrando de momentos em que pessoas próximas simplesmente não sustentavam te encarar. Pessoas que mudavam de comportamento perto de você. Que evitavam conversas mais profundas. Que pareciam sempre desconfortáveis. Isso não é à toa. Isso é um sinal. E sinais, como o nome do nosso canal já diz, são formas de Deus nos mostrar algo maior. Por isso, preste atenção. Comece a observar. Não com medo, mas com discernimento. Deus está te treinando, te capacitando para algo maior.
E o seu olhar é parte dessa armadura espiritual. Agora imagine o seguinte: e se você pudesse ver o mundo exatamente como Deus vê, não com os olhos humanos, mas com os olhos do Espírito? Essa é a sensação que muitas pessoas têm ao cruzar o olhar com o escolhido. Elas sentem que, por um breve instante, estão sendo vistas além da carne. Como se suas intenções, seus pensamentos e até seus sentimentos estivessem completamente nos diante de você. Isso é perturbador para quem vive escondido, para quem construiu muros, máscaras e armaduras emocionais. E por isso, muitos não sustentam esse confronto. Não por você ser rude, mas por você ser verdadeiro demais. Puro demais. Iluminado demais para um mundo que se acostumou com as sombras. E esse incômodo não está apenas nos olhos dos outros, mas também em seus comportamentos. Pessoas que antes eram simpáticas, se tornam frias. Pessoas que antes buscavam sua presença, começam a evitá-la. Mas tudo isso é porque há algo em você que incomoda quem vive fora da verdade. E aqui vai um ensinamento profundo. Os olhos do escolhido são como espelhos, sim, mas espelhos que não refletem apenas a imagem física, eles revelam a alma. E muitos não suportam olhar para si mesmos. Porque sabem, no fundo, que há rachaduras, feridas e segredos que não querem encarar. E quando seu olhar os toca, é como se essas verdades viessem à tona, sem que uma só palavra fosse dita. E quanto mais você busca Deus, mais esse olhar se torna afiado. Não de forma agressiva, mas com firmeza, sabedoria e luz. O olhar de quem passou pelo deserto, pela solidão, pelas noites escuras da alma. O olhar de quem foi moldado na dor, mas sustentado pela graça. E isso, meu irmão, minha irmã, tem um peso. Um peso espiritual que, muitas vezes, nem você entende totalmente. Mas que os outros sentem. E reagem. Algumas pessoas, mesmo sem saber, são usadas para tentar apagar esse brilho. Tentam te convencer de que você está sendo intenso demais, sério demais, esquisito demais. Mas a verdade é que elas estão sendo confrontadas pela luz que sai de você. E a única defesa que encontram é o afastamento. Talvez você já tenha entrado num ambiente e, imediatamente, sentido que algo estava errado. E as pessoas ali sentiram sua presença. Não no sentido físico, mas espiritual. Algumas te olham rapidamente e depois desviam. Outras ficam inquietas. E algumas, mais sensíveis espiritualmente, simplesmente saem. Isso é real. Escolhidos afetam atmosferas. Mudam ambientes. E fazem isso apenas com a presença. Mas especialmente, com o olhar. Porque os olhos carregam o que as palavras não conseguem expressar. E quem é sensível percebe isso. E quem está em desequilíbrio espiritual, também. É por isso que em momentos importantes da sua vida, decisões, relacionamentos, alianças, você precisa estar atento ao olhar. Tanto ao seu quanto ao dos outros. Porque, às vezes, o que a boca diz é contradito pelos olhos. Você sente a verdade vibrar no olhar de alguém. Ou, ao contrário, sente que o olhar é vazio, frio, sem vida. O Espírito Santo te dá essa sensibilidade. E, como escolhido, isso é parte do seu chamado, discernir. Você vai perceber que, em muitas situações, você conseguirá ver além do óbvio. Além da aparência. Além das palavras. Vai enxergar o que está escondido. E isso vai te guiar. Vai te proteger. E também vai te confrontar. Porque nem sempre é fácil carregar esse tipo de visão. Mas é necessário. E lembre-se, o diabo teme olhos que carregam verdade. Porque ele sabe que não pode se esconder por muito tempo diante deles. Em muitas culturas antigas, inclusive, acreditava-se que os olhos eram portais, capazes de abençoar ou amaldiçoar. E essa ideia não está tão distante da realidade espiritual. Porque quando um escolhido ora, busca, se consagra, seus olhos se tornam instrumentos de Deus. Olhos que curam, que libertam, que confrontam, que despertam. E é por isso que tantos desviam. Porque eles não querem acordar, não querem mudar, preferem continuar na mentira. Mas seu olhar revela a verdade.
Vamos fazer mais um momento de engajamento poderoso aqui. Se você já sentiu que alguém desviou o olhar porque sabia que você estava enxergando mais do que ela gostaria, comenta aqui agora. Meu olhar revela o que está escondido. Isso é mais que um comentário. É um ato profético. É uma forma de declarar que você aceita sua missão. Que não vai mais abaixar os olhos por medo de incomodar. Que você entendeu que seu olhar não é um erro. É uma arma espiritual. Uma ferramenta que Deus te deu para tocar almas, romper cadeias e trazer luz onde há trevas. Comente. Fortaleça outros. E declare isso sobre sua vida. Vamos falar agora sobre uma das características mais comuns nos escolhidos: o silêncio. Sim, o silêncio. Porque quem tem um olhar carregado de espiritualidade não precisa falar muito. Às vezes, um simples olhar seu diz mais do que 1000 palavras. E é por isso que alguns se sentem ainda mais desconfortáveis. Porque eles não conseguem decifrar você. Não conseguem prever suas reações. Não entendem seu silêncio. E isso os assusta. Porque você não entra no jogo da manipulação emocional. Você não reage como os outros. Você observa, discernindo, julgando com retidão. E quando você finalmente fala, é com precisão, com verdade e com poder. Esse poder silencioso é parte da unção do escolhido. É algo que vem do alto e que se manifesta de maneira sutil, mas irresistível. Você não precisa gritar, não precisa se impor, porque o Espírito que habita em você já se manifesta em sua postura, em seu caminhar e, principalmente, no seu olhar. Por isso, quanto mais você se aprofunda espiritualmente, mais forte se torna essa característica. E o mundo natural não consegue entender, mas o mundo espiritual reconhece e se move, porque sabe, onde há um escolhido de olhos abertos, há guerra sendo travada, há muralhas sendo derrubadas, há demônios sendo desmascarados, e há almas sendo despertadas.